Bom, vamos voltando então, né, pessoal? Vamos estudar agora o método simplex para resolver programas lineares. E ouvindo mais um trechinho aqui da música Sweet Thing. Bom, vamos lá. Então, primeira coisa aqui, antes da gente entrar aqui no método, tá? E só também explicando, dando uma satisfação aqui, né? Por quê? Por que que eu tava aqui no corte de... Eu ia falar que eu ia mostrar para vocês o corte de Gomer, eu falei, ah não, mas eu primeiro quero mostrar o simplex. Por quê, pessoal? Porque isso vai ajudar a gente a ter uma intuição melhor aí dos cortes de Gomer, tá bom? Então, além de eu pagar minha dívida aí, que eu já estava devendo para vocês, falar do simplex, agora acho que é um bom momento da gente lembrar do simplex para dar uma intuição melhor aí pra gente dos cortes de Gomer, tá bom? Não que seja necessário, tá, estudar essas duas coisas junto, mas eu acho que dá uma ajudinha, tá? É, então vamos lá. Imagina aqui, ó, um sistema de equações, tá? Um sistema bem simples. Tem duas equações, tá? Aí tem o left hand side da primeira equação e o right hand side da primeira equação e da segunda, tá? Lado esquerdo e lado direito, certo? Então duas equações. Aí as operações em linha são operações que eu modifico essas linhas que eu vou chamar, tá? Que são as equações, só que eu faço uma mudança meio que cosmética, tá? Eu não vou... as soluções que satisfazem o sistema continuam as mesmas, tá? Então, por exemplo, um exemplo de operação em linha que eu posso fazer é multiplicar as equações por alguma constante não zero, né? Então, se eu pegar um alfa aqui não zero, multiplicar o lado esquerdo e o lado direito, é a mesma equação, essencialmente, né? Eu mudei os coeficientes da equação, mas as soluções que satisfazem essa equação continuam as mesmas, tá? Então, eu posso escolher algum alfa aqui, multiplicar a primeira equação, escolher um beta, multiplicar a segunda e está tudo bem, né? Outra operação em linha que eu posso fazer é somar uma equação na outra, tá? Então aqui eu peguei a segunda equação e somei na primeira, tá? Então peguei o lado esquerdo aqui, ó, da segunda e somei no lado esquerdo da primeira, peguei o lado direito da segunda e somei no lado direito da primeira. Isso aqui também é uma operação em linha, ela é cosmética, né? Isso porque, né? Se eu tenho uma solução que satisfaz esse sistema aqui, ó, então, se ela satisfaz esse sistema, eu sei que o lado esquerdo é igual ao lado direito, certo? O lado esquerdo 2, né, é igual ao lado direito 2. Então, se eu cortar aqui lado esquerdo 2 desse lado e lado direito 2 desse lado, eu estou tirando a mesma coisa dos dois lados. Portanto, eu vou voltar naquela equação original lá, que era lado esquerdo 1 igual ao lado direito 1. Né? Então, ou seja, basicamente o sistema continua o mesmo. Né? Então, isso aqui, pessoal, a gente vai usar agora lá no método simplex. A gente vai ficar multiplicando as equações lá por algumas constantes, não zero, né? E somando uma equação na outra, tal, tá? A gente vai ficar massageando o sistema desse jeito. E aí só estou mostrando isso para vocês lembrarem que assim, todas essas operações, na verdade, elas mantêm o mesmo sistema. São mudanças cosméticas que a gente faz no sistema, mas essencialmente o sistema é o mesmo, porque as soluções viáveis são as mesmas, tá? Então tá bom. Quando eu tenho um programa linear para resolver, nesse exemplo aqui, ó, né? O programa linear está na forma padrão, tá? Então ele é maximização, então as restrições são todas de menor ou igual, o x tem que ser maior ou igual a zero, né? Forma padrão. Lembra que assim, tá? Esse negócio de forma padrão é só para facilitar a gente aqui na hora da teoria, tá? Porque na prática, quando você for escrever os teus modelos, não se preocupe com esse negócio de forma padrão, tá bom?
Depois, qualquer modelo que não estiver na forma padrão, você consegue colocar na forma padrão. Então, o problema não é esse, tá? A forma padrão é só para ajudar a gente a raciocinar aqui na teoria, tá? Então, estamos aqui com um programa linear de maximização na forma padrão, tal. Primeira coisa que eu faço, eu vou criar variáveis de folga, tá? Para todas as inequações, né? E aí então eu vou ficar com um sistema de equações, tá bom? E aí eu vou fazer a função objetivo virar também uma equação desse sistema, tá? Então eu vou criar uma variável z e vou criar variáveis de folga. Vamos entender isso aqui, ó. Então a gente vai olhar para isso assim agora. Eu quero maximizar esse z aqui, tá? Então essa variável z que eu criei. Aí, ó, essa variável z, ela vai estar na equação aqui da função objetivo. Eu vou pegar a função objetivo, só que com sinal trocado, tá? Então vai ficar menos 7x1 menos 4x2. E aí eu vou dizer que isso é igual a zero, tá? Ou seja, o z, ele é o valor da função objetivo, certo? Para isso aqui dar zero, o z ele vai ter que assumir exatamente o valor lá da função objetivo, tá bom? Então a variável z para mim agora é a função objetivo, e o que era a minha função objetivo virou essa equação aqui, tá bom? Aí, ó, essa inequação aqui, ó, eu vou introduzir a variável x3 aqui, ó, de folga, tá? Por que que eu vou colocar? Justamente para, né, para eu ter essa equação. Então, ou seja, um ponto que antes satisfazia essa inequação com igualdade, eu consigo fazer essa mesma solução satisfazer essa equação colocando zero no x3, tá bom? Agora, se eu tinha um ponto que de repente esse lado esquerdo aqui dava 15, aí eu tenho que colocar 5 na folga aqui, né, no x3, para isso bater com igualdade lá no 20, tá bom? Então essa variável, o nome dela já diz tudo, né? Ela é justamente a folga que tem entre o lado esquerdo dessa equação e o lado direito. Quer dizer, o lado esquerdo dessa inequação, né? E o lado direito, tá bom? Então ela tem essa folga e eu consigo, né, olhar agora para isso como uma equação, tá? E aí eu faço isso para todas as inequações aqui, ó. Então o x4 é a variável de folga da segunda inequação e o x5 é a variável de folga da terceira inequação, tá bom? E é claro que mantenho aqui a restrição de não negatividade, né? Então o x tem que ser maior ou igual a zero, tá bom? Colocando nesse formato aqui, ó, eu vou ter o que a gente chama de tableau, tá? Então o tableau, eu já vou mostrar para vocês aqui o tableau, tá? No tableau, ó, eu vou colocar só os coeficientes, né? Então aqui tem um coeficiente menos 7, menos 4 e tudo zerado aqui, ó. Então tá aqui, ó, menos 7, menos 4, depois tudo zerado, até o lado direito, tá? Essa última coluna é o lado direito. Depois, ó, coeficiente 2, 1, 1, 0, 0. Né? Então tá aqui, ó, 2, 1, 1, 0, 0. E o lado direito que é 20. Opa! O lado direito que é 20. Tá? Então o tableau é isso aqui. Tá? Por que é interessante esse tableau, né? Desse jeito aqui? Ó? Porque é sempre fácil de encontrar solução viável. Tá? Então a solução viável inicial aqui, ó, qual que é? Eu vou colocar zero nessas variáveis aqui, que são as variáveis originais lá do meu problema, né? E vou colocar nessas outras variáveis, na variável z, na variável x3, na x4 e na x5, eu vou colocar o valor que está aqui do lado direito, tá? Então o z eu vou colocar 0, o x3 eu vou colocar 20, o x4 eu vou colocar 18 e o x5 eu vou colocar 8. Aí eu tenho uma solução viável para o sistema. Tá? Então esse formato do tableau, ele tem essa vantagem, é muito fácil de encontrar uma solução viável. Tá? Aí você bate o olho aqui e você vê o que é a solução viável dele. Né? Então tá aqui, ó, a solução 0 no z, 0 no x1, 0 no x2, 20 no x3, 18 no x4 e 8 no x5. Beleza? Então esse é o meu tableau inicial aqui. Tá? E lembrando que essa variável z é o valor da minha função objetivo, tá? Então, inicialmente, a minha função objetivo é 0, né? Porque
o x3, o x4 e o x5, que são as variáveis de folga, elas não estão na minha função objetivo. Então, né, eu coloquei aqui 20 no x3, mas ele tem coeficiente 0 na função objetivo. Então, a minha solução objetivo está dando 0 aqui no começo. Tá? Então, o que eu tenho aqui é isso. Tá? Uma solução em que ficou zerado, a função objetivo é 0, e as variáveis que me interessam mesmo, né, que é o x1 e o x2, também estão com valor 0. Né? Então, assim é fácil encontrar a solução viável. Até, como diz aí o teu pessoal que fala, even my dog knows, né? Até meu cachorro sabe encontrar uma solução viável dessa, né? Aí, ó, como que a gente vai fazer nesse tableau aqui, né? Ó? Nessas linhas aqui, ó, a gente vai escrever as variáveis que a gente vai chamar de variáveis básicas, tá? As variáveis básicas são as variáveis que estão com valor não zerado, tá? Que é o x3, o x4 e o x5, tá? Nessa solução atual, tá bom? Aí as outras aqui são as variáveis não básicas, tá? Isso vai mudar ao longo da execução do algoritmo, tá? Cada iteração vai ficar mudando quais são as variáveis básicas e quais que não são básicas, tá bom? Mas a estrutura do Tableau vai ser sempre essa aqui, ó. As variáveis básicas, elas vão estar assim. Eu vou escrever, tipo, o valor dela. Se é x3 aqui, eu vou escrever x3 aqui. Depois x4 aqui, eu vou escrever x4 aqui, né? Então, vou copiar aqui as variáveis desse lado. E aí, quando eu olhar aqui, ó, na linha e na coluna que bate igual aqui, né? O x3, x3, eu vou colocar, o coeficiente vai ser 1. Nas outras linhas aqui vai ser 0, tá? Então, a solução básica sempre vai ter essa cara. Tá bom? Então, se eu olhar aqui para essa matriz, aqui para essa submatriz, ó, ela sempre vai ter essa diagonal com uns e o resto vai ser tudo zerado, tá bom? Sempre que eu organizar aqui as colunas na ordem certa, as linhas na ordem certa, eu vou ver essa diagonal aqui, tá? E assim fica bem fácil de eu ver que o valor do x3 é 20, né? Eu escrevo isso aqui justamente para olhar aqui, né? Falou, o x3 vale 20, o x4 vale 18, né? Tá bom? Então, ou seja, né? Se eu colocar 0 no x1, 0 no x2, né? Então não importa os coeficientes que estão aqui, ó. Porque como eles estão com valor 0, não importa para mim quais são os coeficientes que estão aqui. Aí, se eu colocar 20 no x3, eu sei que, tipo, ele tá com coeficiente 1 aqui, ó. Né? Então, eu sei que, tipo, essa equação tá satisfeita, né? Que tem que ser igual a 20, né? Então, certo? Então, vai ter sempre esse esquema aí da base. Valores das variáveis básicas vai estar sempre aqui, já falei, né? E as que estão fora da base vão estar sempre com valor 0, tá bom? E o valor, da função objetivo vai estar aqui, né? Que é o valor da variável z, tá? Aqui eu escrevi o bj para lembrar que o z aqui é a função objetivo, tá? Então, no começo aqui é 0. Beleza? Então, a gente sempre vai olhar para essa coluna aqui, ela vai mostrar para a gente a solução, né? Olhando, na verdade, eu tenho que olhar aqui para eu saber quais são as variáveis, né? E aqui para ver quais são os valores delas, olhar aqui para ver qual é o valor da função objetivo, e as variáveis que não estão na base, eu sei que o valor delas é 0 na minha solução, tá bom? Beleza. Aí o que o algoritmo faz? Tá? O algoritmo ele fica tentando melhorar a função objetivo. Então, é um problema de maximização, agora eu estou com 0, eu quero ver se eu consigo aumentar esse valor, tá bom? Como que eu vou fazer isso? Eu vou ter que selecionar uma coluna, tá? Que é uma variável aqui, né? As que estão fora da base, tá? Que quando eu colocar ela na base, a função objetivo vai aumentar de valor, tá bom? Então vocês vão entender como que isso acontece. Deixa eu mostrar para vocês aqui, para vocês entenderem. Então, eu vou imaginar que eu escolhi aqui o x1, que era uma variável não básica, né? Aí eu vou dizer que é a coluna pivô, tá? A coluna que eu escolhi aqui. Depois eu falo para vocês qual critério que eu uso para escolher essa coluna. Beleza. Aí, ó, o que acontece? Para eu colocar essa variável na base, eu vou tirar uma outra da base,
tá? Então vou fazer uma troca, uma variável vai entrar, outra vai sair. Quando a variável, por exemplo, se o x3 for sair da base, aí o x3 vai ter valor zero, certo? As variáveis não básicas têm valor zero, né? Então se eu colocar zero no x3, aí o quanto que eu posso colocar no x1 para que essa equação aqui seja satisfeita, né? Quanto que eu tenho que colocar? Eu tenho que colocar o valor 10 aqui, certo? Se eu colocar 2 vezes 10, vai bater com 20 aqui, certo? O x2 é zero na solução, então não importa o coeficiente que tem aqui. O x3 ele vai sair da base, então ele vai ficar com valor zero. E usou o x4, x5 está com coeficiente zero aqui, então é só o x1 que vai estar nessa equação, com coeficiente... não é assim, é como se fosse só ele, tá? Porque as variáveis que têm coeficiente não zero, elas todas vão estar fora da base, né? Então elas vão estar com valor zero, tá? Então eu faço esse cálculo para todas as restrições, ó. Então eu falo, se eu fosse tirar o 4 da base, aí quanto que eu tinha que colocar no x1? Né? Eu teria que colocar 18, certo? Porque é 1 aqui o meu coeficiente, nessa linha. E se eu tirasse o x5, quanto que eu teria que colocar aqui? Eu teria que colocar 8, né? Porque aí o 8 vai bater isso aqui com igualdade. Aí, ó, o que eu vou fazer? Eu vou escolher o cara que me restringe mais aqui, tá? Que é essa de baixo aqui, ó. Tá? Que eu vou chamar de linha pivô, tá? Que ela está dizendo para mim o máximo que eu posso aumentar o x5. Tá? Porque se eu aumentar o x5 demais, aí eu não vou satisfazer as outras restrições. Tá? Então eu pego essa aqui que é que está me restringindo mais. Tá? Aí o que eu faço agora? Né? Bom, eu vou fazer a operação, que tem um negócio aqui que eu preciso explicar que ficou meio mal explicado, esse negócio do porquê que eu tenho que escolher esse que me restringe mais. Vocês vão entender agora já com o que eu vou fazer aqui agora. Então vamos lá, ó. Então eu escolhi uma linha pivô aqui, escolhi a coluna pivô, escolhi a linha pivô, né? E agora eu vou colocar a variável x1 na base e vou tirar a variável x5 da base, tá? Tirar da base é fácil, né? Porque assim, agora o valor do x5 vai ser zero, né? Então, beleza. Agora, como que eu faço para colocar o x1 na base? Eu vou ter que montar outro tablô para deixar essa coluna aqui, ó, ficar no formato das colunas que estão na base, né? Então, uma coluna de base, ela tem que ter valor 1 aqui e 0 nas outras linhas aqui, certo? Ela vai substituir essa coluna x5 aqui, ó, tá? Então ela tem que ficar com esses coeficientes que estão aqui na x5, tá? Então o que eu faço? Eu vou fazer aquelas operações de linha, né? Que eu vou modificar o sistema, mas na verdade não vou, né? Vou fazer aquelas modificações meio cosméticas para tipo, deixar os coeficientes do jeito que eu quero, mas o sistema continua o mesmo, né? Equivalente, né? Equivalente ao anterior. Então vamos fazer isso aqui, ó. Então aqui eu já estou com coeficiente 1, né? Se esse coeficiente não fosse 1, eu teria que multiplicar essa equação aqui por algum alfa para fazer ficar 1 aqui, tá bom? Mas aqui nesse exemplo já está com 1 aqui. Então maravilha, não preciso mudar isso. Agora eu preciso mudar os outros aqui, ó. Precisa ser 0 nos outros. Então o que eu faço para zerar esse coeficiente aqui, ó? Basta eu pegar essa equação e tirar e subtrair dessa de cima aqui, ó. Tá bom? Se eu fizer isso, eu zero esse coeficiente aqui. Então vamos fazer isso, ó. Então vamos conferir aqui, ó. 1 menos 1 vai me dar 0 aqui, ó. Né? Só que agora vamos conferir os outros, as outras posições aqui, ó. Então aqui está tudo zerado, esses 3. Então quando eu somar isso, quando eu subtrair, né, essa equação daqui de cima, não vai mudar nada nessas 3 células aqui, ó, certo? Vai continuar 1, 0, 1. Aqui está com 1, a hora que eu subtrair aqui do 0 vai dar menos 1, né? Menos 1. Aqui está 8, quando eu subtrair do 18 vai ficar 10, certo? Beleza. Aí, como que eu faço para zerar agora essa posição aqui, ó?
Eu vou multiplicar essa equação aqui por 2 e vou subtrair da de cima, tá? Então, eu vou subtrair daqui de cima 2 vezes essa equação aqui de baixo. Então, se eu fizer isso, nessa posição vai dar 0. Aí, nessas 3 aqui, ó, que estão zeradas, vai continuar igual aqui em cima, certo? Então, vai ficar aqui, ó, 1, 0. Nessa aqui, ó, 2 vezes 1, aí subtraio daqui, vai ficar menos 2 aqui, certo? Beleza. Aqui, ó, 2 vezes 8, 16. 20 menos 16 vai dar 4, certo? Beleza. Agora, aqui, como que eu faço para zerar essa posição aqui? Vou multiplicar por 7, essa equação de baixo aqui, e vou somar na de cima. Tá? Eu sempre vou fazendo as operações de linha, tomando por base a linha pivô. Tá? Então, eu multiplico a linha pivô por algum valor, aí eu somo ou subtraio dessas outras equações. Tá? Então, eu vou multiplicar a linha pivô por 7 e vou somar aqui em cima. Vai zerar esse cara aqui. Aí, esses próximos 3 aqui que estão zerados, então vai ficar igual aos próximos 3 aqui, ó, menos 4, 0 e 0. Depois, aqui que está com 1, então multiplicou por 7, subtraiu ali, quer dizer, não subtraiu, somou, né? Então vai ficar 7 aqui em cima. E aqui, por fim, 8 vezes 7 vai somar com 0, vai dar 56, certo? Beleza, consegui fazer a pivotação, né? Então agora eu vou escrever x1 aqui no lugar do x5, né? Porque o x1 foi para a base e o x5 saiu. E agora eu tenho de novo a base, tá bom? Eu só não estou organizando aqui, ó, do jeito, né? Eu poderia trocar, jogar o x1 aqui, jogar o x5 para lá, para ficar bonitinho aquela diagonal lá de novo para a gente olhar. Mas eu não fiz isso. Poderia ter feito, né? Porque eu acho que ficava melhor de visualizar. Mas dá para ver que agora, né, a base é x3, x4, x1. Tá bom? Vocês repararam numa coisa, ó? Quando a gente fez essa operação de pivotação, ó, a função objetivo subiu para 56, tá? Então, qual o critério que eu uso para selecionar uma coluna de pivotação? Eu tenho que ver se ela vai me dar algum ganho na função objetivo, né? Então, como que eu vejo isso? Basta eu olhar aqui, ó. Para eu zerar essa posição, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que multiplicar essa equação por 7 e somar aqui. Então, se eu multiplicar por 7 isso aqui, somar aqui, ó, eu vou ganhar 56, né? Certo? Então, eu vou ganhar alguma coisa, tá? Então, essa coluna, ela é candidata a ser a coluna pivô. Por quê? Porque ela me dá um ganho de 56 na função objetivo. A outra coluna que não era básica, que era o x2, qual é o ganho que ela me dá na função objetivo? Bom, como que eu faço para zerar esse cara aqui, ó? Eu teria que, se eu fosse colocar o x2 na base, né? Eu ia ter que zerar essa posição aqui, né? Para zerar essa posição, o que que eu ia fazer? Eu teria que ter feito a conta aqui, ó. Se eu fosse escolher essa linha, eu ia ter que ver essa coluna, eu ia ter que ver qual é a linha pivô, né? Então, a linha pivô, vamos fazer aqui na mão, ó. Deixa eu tirar isso aqui para ficar melhor aqui, ó, para não atrapalhar a nossa visão. Então, a linha pivô, como que eu faço? Eu tenho que ver, ó, se eu fosse colocar o x2 na base e tirar o x3 da base, né, quanto que eu poderia colocar no x1? Né? 20, certo? Eu tenho que pegar 20 e dividir por 1, olhando nessa linha. Olhando nessa linha, seria 18 dividido por 1. Né? Então, essa linha está me restringindo mais. Tá? Depois, 8 dividido por 0. Não dá para dividir por 0. Né? Então, ou seja, na verdade, essa linha está dizendo que eu poderia aumentar o x2 o quanto eu quisesse, se fosse depender só dessa equação, porque, né, estou com coeficiente 0 aqui. Então, qual que está me restringindo mais? Essa linha do 18 aqui, tá? Aí, o que que eu ia fazer, então? Então, essa ia ser a linha pivô, né? Aí, para eu zerar essa posição menos 4, eu ia ter que multiplicar essa equação por 4 e somar aqui em cima. Quando eu multiplicasse por 4, ia dar 18 vezes 4, né? Que costuma dar...
Putz, como é que é? 36. Não, eu estou fazendo conta errada aqui. É 18, 36, aí dá 72, né? Então eu ia ganhar 72 na função objetivo, né? Se eu estou fazendo a conta certo. E eu ia ganhar mais, né? Porque aqui eu fiz uma pivotação que eu ganhei 56, né? Então até assim eu fiz errado aqui, tá, pessoal? Porque o algoritmo, o algoritmo certo, ele vai escolher a variável que me dá o maior ganho na função objetivo, tá? Eu escolhi o x1, que era para eu ter escolhido o x2, tá bom? Mas não tem problema, tá? O que importa é eu fazer a pivotação em cima de uma variável que me dá algum ganho na função objetivo, tá bom? Mas era para eu ter pivotado no x2, não no x1. Paciência. Certo? Então sempre, e aí, ó, por que lembra que eu falei assim, a linha pivô tem que ser a que te restringe mais, né? Porque se eu, tipo, pegasse essa linha aqui, ó, 18, na hora de eu... cadê? A hora de eu zerar, aí eu ia ter que zerar essa de baixo aqui, né? Aí a hora de eu fazer isso, o que eu ia ter que fazer? Ó? Eu ia ter que pegar essa equação e subtrair dessa, tá? Para zerar isso aqui. Só que a hora que eu fizesse isso, eu ia fazer menos 18 mais 8. Aí ia ficar menos 10 aqui. E menos 10 não pode, porque tipo, eu tenho a restrição de não negatividade, tá? Então os valores que estão aqui, ó, eles sempre têm que ser não negativos, tá? Então por isso que eu tenho que escolher a coluna que me restringe mais, tá bom? Se eu não escolher a que me restringe mais, depois eu caio do cavalo. Na hora de eu zerar aqui um coeficiente, vou negativar aqui o valor de variável e aí balbal, perdeu o Playboy, né? Tá bom? Beleza, vamos continuar o algoritmo agora. Então a gente fez uma pivotação, ainda tem solução. Agora vamos olhar para as variáveis não básicas, tá? Então as não básicas aqui são x2 e x5, né? Aí eu vou ver qual que me dá o maior ganho na função objetivo, tá? Se esse valor aqui, ó, for negativo, é porque vai me dar algum ganho na função objetivo. Se for positivo, aí não vai me dar nenhum ganho na função objetivo, tá? Deixa eu tomar um gole de água aqui. Eu vou olhar sempre nos que tem esse coeficiente negativo aqui, tá bom? Das não básicas, né? Então peguei, aí eu vejo lá qual que me dá o maior ganho. Aqui no caso só tem essa, que tem coeficiente negativo, né? Então vai ser essa que é a coluna pivô. Aí eu tenho que descobrir qual que vai ser a linha pivô. Então vou dividir aqui 4 por 1, depois 10 por 1, 8 por 0, que dá infinito. Então eu vou pegar agora a linha que me restringe mais. Essa vai ser a linha pivô. Vou fazer a operação aqui para colocar o x2 na base e tirar o x3 da base. Então o x3 vai ter valor 0 e o x2 vai assumir aqui algum valor, que vai ser 4, né? Beleza, então vamos zerar aqui, ó. Essa posição já está zerada, né? Não preciso fazer nada. Para zerar essa aqui, basta eu subtrair aqui, né? Então, para eu subtrair, ó, vai ficar, aqui o meu coeficiente é 0, então aqui vai ficar 0, aqui é 1, menos 1 vai ficar 0, aí aqui, ó, é 1, então vai ficar menos 1, né? Opa. Aqui é 0, então vai continuar igual, aqui é menos 2, então multiplicado por menos 1 vai dar 2, então a hora que eu somar aqui vai dar 1, né? E aqui é 4, então multiplicar por menos 1 vai dar menos 4, somando aqui vai dar 6, certo? Aqui em cima, ó, o que eu tenho que fazer? É multiplicar por 4, né? Então aqui vai continuar zerado, aqui vai zerar, né? Aqui vai dar 4, né? Porque é 1 aqui, então 1 vezes 4, somando aqui vai dar 4. Aí aqui está zerado, então aqui vai continuar zerado. Aqui é menos 2, então menos 2 vezes 4 vai dar menos 8. Somando aqui vai dar menos 1, né?
E o ganho na função objetivo aqui vai ser 4 vezes 4, que costuma ser 16, somando com 56 vai dar 72, certo? Fiz então mais uma pivotação. Estou com a variável x2 agora na base, tá? Então a variável x2 tem valor 4, a variável x4 tem valor 6, que é uma variável de folga, né? E o x1 tem valor 8, e a função objetivo está com 72. Mas agora eu tenho uma variável não básica que está com coeficiente negativo aqui, ó. Então ainda consigo melhorar a função objetivo. Então ela vai ser minha coluna pivô. Qual é a linha pivô? 4 dividido por 2, menos 2, né? Aqui na verdade, quando é negativo, eu não faço a conta, tá? Porque na verdade aqui eu posso aumentar o x5 o quanto eu quiser, que isso vai ser menor ou igual a 4, né? Agora, mas para satisfazer isso aqui com igualdade eu não consigo, né? Então, na verdade, eu não consigo fazer isso aqui bater, né? Então, não dá para sair o x2 da base e eu colocar o x5. Aqui, ó, 6 dividido por 1 dá 6 e 8 dividido por 1 dá 1. Dá 8, desculpa. Então, quem está me restringindo mais aqui? O 6, né? Então, a coluna pivô vai ser essa aqui. O que eu tenho que fazer? De novo, zerar, fazer o cálculo lá. Acho que eu vou pular, tá, pessoal? Só vamos olhar rapidinho, vai na função objetivo, pelo menos, vai. Para zerar esse cara aqui, é só eu somar, né? Só eu somar isso aqui com aqui, eu zero. Então, eu vou somar 6 ali, ó, vai dar 78, tá bom? O resto, ó, vou somar esse 1 aqui em cima, vai dar 1. Vou somar esse menos 1 aqui com 4, vai dar 3, né? Aqui esses zeros, vou somar lá, continuar 0, tá bom? E aí eu faço a conta aqui, ó, nas outras também. Eu vou fazer, vai. Tá bom, vou multiplicar por 2 aqui, né? Vou multiplicar por 2 para zerar esse cara. Aqui, 2 vezes 6 vai dar 12, com 4 vai dar 16, né? 2 vezes 1, 2, com 0, 2. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2, com 1 vai dar menos 1, né? Os dois aqui zerado, então aqui em cima vai continuar igual. Por último aqui, ó, para zerar esse cara, basta eu subtrair aqui, né? Então, subtraindo aqui, vai ficar 6 menos 8, vai ficar 2. Menos 1 com 0 vai dar menos 1, né? Menos 1 vezes menos 1 vai dar 1, né? Com 0 vai dar 1. E aqui está zerado, então aqui vai continuar igual, certo? Nessas duas aqui. Beleza, fiz mais uma pivotação. Agora, quais são as variáveis básicas? Eu sempre estou esquecendo de mencionar que é assim, né? Depois que eu faço a pivotação, ó, eu troco aqui, ó, tipo, então eu coloquei o x2 na base, tirei o x3 da base, eu vou escrever x2 aqui, ó, no lugar do x3, tá? E aqui, ó, eu vou colocar o x5 na base e tirar o x4 da base, então eu vou escrever x5 aqui, tá bom? Tem que lembrar disso. Então, beleza, ó, a gente chegou nessa solução, x2 igual a 16, x5 igual a 6, x1 igual a 2, função objetiva igual a 78. Agora, as variáveis não básicas aqui, que é o x3 e o x4, elas estão tudo com coeficiente positivo aqui, ó, tá? Então, essa solução é ótima, tá? Se eu quisesse colocar, por exemplo, o x3 aqui, ó, na base, o que ia acontecer, ó? Só para a gente ver o que ia acontecer, ó. Aqui está negativo, negativo, ia ser essa linha aqui que ia ser a que me restringe mais, né? Aí, então essa aqui seria a linha pivô, né? Aí, para eu zerar esse cara, eu ia ter que multiplicar isso aqui por menos 3. Né? Então, aqui, ó, lembra que os valores daqui são sempre não negativos, né? Se eu tiver que multiplicar esse cara por um valor negativo para cancelar esse cara, a hora que eu somar esse negócio negativo aqui, eu vou cair na função objetivo, né? Então, se multiplicar por menos 3 é para zerar esse cara. Aqui eu vou multiplicar por menos 3, vai dar menos 6. Aí a função objetivo vai cair, tá bom? Então, sempre que o coeficiente aqui for positivo, se eu for pivotar com essa coluna, eu vou cair. A função objetivo vai diminuir de valor. E não é isso que eu quero, tá bom?
Então, o algoritmo, ele faz isso, tá? Ele faz isso. Aí, assim, tem toda a parte teórica, tá? De que isso funciona, né? Por que que isso funciona, tá? Eu só estou mostrando para vocês como o algoritmo trabalha. Agora, eu teria que mostrar para vocês que esse processo, uma hora ele termina, né? Que eu poderia desandar aqui a ter ganhos muito pequenos, cada vez menores aqui na função objetivo e esse negócio nunca terminar, né? Mas não, termina, tá? E eu teria que também mostrar que, né, que isso aqui está correto, teria que fazer uma análise do consumo de tempo, né? Falar, isso aqui é eficiente ou não é, tal. Mas enfim, essa é toda a parte teórica que a gente não vai ver porque está fora do escopo aqui da nossa disciplina. Seria mais para uma disciplina mesmo de programação linear, tá bom? E aqui a gente ainda deu sorte que a solução deu inteira, né? Que não é o que acontece aí a gente não pode contar que isso vai acontecer, tá bom? Isso é só quando a gente dá sorte mesmo, né? Tá bom? Mas aí, beleza. E se não for inteira, né? Aí a gente vai ver lá, vai voltar a falar do plano de corte lá, tá bom? Vou explicar para vocês lá dos cortes de goma aí. Mas eu vou dar uma pausada no vídeo aqui.